Olha só que legal, começando esse projeto fantástico aqui no Estúdio Inspiração, podcast A Cura Quântica com o Dr. Mahatma Araújo. E eu vou ter o maior prazer de participar, gente, aqui. Dr. Mahatma, conta pra gente que coisa bacana o senhor estar aqui falando desse assunto. Olá, humanidade. Bons tempos. Eu sou o Dr. Mahatma Araújo. Nasci na floresta do Tupana, Amazonas. Mas apesar das dificuldades geográficas, eu me formei médico na UFAM. E fui para a Europa, Portugal, terra do meu avô. E lá estudei bastante. Estudei na Universidade Mundial Espiritual Brahma Kumaris. E recebi até uma honraria lá que custa cair a ficha. No final do ano, eu recebi um cartão em que dizia: você foi digno da visão de Deus. Isso não é uma coisa comum. Você foi aquele que recebeu o sustento. E aquele que reclamou o direito de nascimento de pureza eterna. Isso aí é o seguinte, eu ainda não tinha escrito esse livro quando lá em Portugal eu recebi essa mensagem. Quando ele diz que eu me tornei digno de receber o sustento, é que quando a gente veio do interior e eu tinha 7 anos por aí fui ter que comer muita manga, vender manga aos 7 anos para sobreviver. Então, me parece que isso aí tem alguma coisa a ver com isso, que ele disse que eu me tornei digno de receber o sustento. E minha mãe tinha tido 3 filhos já, e a situação era muito difícil. Qual é o interior? É a cidade? Tupana, Amazonas. Tupana é o quê? Tupana é um lugar lá, somente onde eu nasci. Qual é a cidade, Indra? Qual é a cidade? É que o papai era filho de português com índia, que casou com uma cearense, minha mãe. Isso era muito comum. E ele andava quase como nômade. Em cada ponta de terra ele fazia um filho. E eu, no caso, eu nasci lá no Tupana. Então, apesar das dificuldades vivenciais, eu acabei me formando médico. Médico, né? Na UFAM. Numa época que era praticamente, acho que devia ser elite amazonense, né? Fazer medicina. Sim, mas eu não me importei com isso, não. Eu quis ser e fui. E estou aqui agora para falar dessa minha jornada maravilhosa. E lá em Portugal eu fiz o curso superior de controle mental, do Mind Control, que José Silva, e eu já tinha feito vários cursos com ele, básicos, quando em Lisboa. Apareceu o curso superior e eu fiz também. Fiz o curso superior, fiz curso bíblico, eu era ateu, entende? E por isso meus filhos não foram batizados, que eu não deixava. E aí eu falei para Deus assim: ô Deus, se tu existe, me dá inteligência para te entender, porque eu não vou decorar. Então isso tudo foi correndo e eu acabei colocando como ter que fazer um livro com o seguinte desafio: conhecer a Deus, descobrir as leis criadoras do universo e compreender como foi construído o mundo objetivo e o mundo subjetivo. Ao mundo objetivo eu dei o nome de logossíntese. E o universo subjetivo eu chamei de psicossíntese. E então é sobre esse assunto que eu gosto de falar. Estudei muito a mecânica quântica, a física quântica, não é? Que ninguém sabe o que é a física quântica. Não, eu queria que o senhor explicasse desde o início. Vamos lá. O que hoje se fala sobre essa questão da medicina quântica e da cura quântica? O que é? Olha, quem vai ouvir pela primeira vez? Quando foi descoberta há 200 anos a física quântica, chamada microfísica, houve um experimento dos físicos
chamado dupla fenda. Nessa dupla fenda, foi descoberto que o elétron, no caso, a matéria, não possui propriedades intrínsecas independentes da nossa mente. Então, daí surgiu para mim, eu peguei isso daí como nos chama a Bíblia, de que nós somos deuses, que nós somos a luz do mundo e nós somos realmente co-criadores. E foi nessa descoberta aí que fomos tidos, o ser humano, como co-criador. O criador, primeiro, é o Pai Celestial, que criou o universo objetivo, que eu chamo de objetivo, do qual nós fazemos parte, e nós criamos o nosso universo, o universo subjetivo. Esse nosso universo que nós somos o que quisemos ser pelo nosso pensamento. A gente entendeu que tinha que ser médico, então correu atrás e formou. O outro entende que tem que ser engenheiro, correu atrás. Mas o mais importante disso tudo, e é isso que eu quero deixar que entendam, é que quando a gente pensa, a gente cria. E se a gente não tem consciência de que somos co-criadores, a gente está criando muita coisa ruim na nossa vida. Entende? E é isso que eu estudei, e é isso que se chama cura quântica. A cura pelo pensamento. Porque o pensamento é um modelo quântico. E é por isso que existe agora a medicina quântica, que trabalha, mas pouquíssimas pessoas pensam nisso. Tem um indiano nos Estados Unidos, até eu comprei um livro dele, que ele trata exatamente isso. Agora, na Bíblia está escrito que quem tem fé tudo pode. O que é fé? É acreditar naquilo que a gente criou. Naquilo que a gente quer, acredita. Agora, se estiver tenso, se tiver dúvida, então, a semente morre. Eu realmente fiz uma comparação, uma analogia com a semente. Cada pensamento é uma semente. Se o pensamento é bom, a colheita é legal. Se o pensamento não é bom, a colheita é amarga. E eu chamei esse pensamento, que é o princípio de todas as coisas, eu chamei de semente-tronco do universo. Porque tudo é criado. Eu tive minha clínica, Oficina da Alma. Isso que eu ia perguntar para o senhor. A sua formação você formou em medicina e o senhor se especializou em angiologia, é isso, Indra? Não, é isso, não? Física quântica. Física quântica. Antes de o senhor começar com física quântica e cura quântica, como é que era a sua rotina? Você atendia pacientes? Como me conta? Eu quero saber um pouquinho mais do senhor. Eu tinha uma clínica, a Oficina da Alma. Como é que era essa clínica? A clínica era para tratar exatamente com meditação, relaxamento, né? Cromoterapia. E quem chegava lá tinha que tipo de problemas que você conseguia ajudar? E as pessoas, aí a gente conversava e ia saber o que realmente está incomodando, o que está causando, né? E aí trabalhava em cima disso exatamente, com relaxamento, com meditação. Que tipo de problemas assim que as pessoas mais levavam, que o senhor conseguia, que o senhor lembra, que o senhor ajudava muito? Todos, olha, tudo começa na nossa mente. Todas as doenças, sem exceção, são psicossomáticas. Uhum. Então, o foco da origem de tudo é a mente. Então, eu corria logo lá e estudava a situação da pessoa, né? Fazia com que ela procurasse pensar direito e ter muita paciência com tudo. Vocês estão ouvindo, gente? gente? Que eu faço. Pensar direito e ter paciência. Agora eu estava lendo, não sei se é aquele livro que é um best-seller, até para conversar com o senhor, né? Eu tive que estudar um pouquinho, né? Uhum. É aquele livro que é As 5 Feridas Emocionais de Como Superar Perdas e tudo mais. Que é como é que é o nome dela? E aí lá ele fala sobre aquele discípulo de Freud, que é o Reishi, não é isso? Reishi, assim que pronuncia?
ele fala que ele foi o precursor da metafísica. Ele que conseguiu juntar, é isso? Juntar a questão do físico com a emoção. Isso aí está claro que nossos problemas de saúde mentais, o que aparece no nosso corpo, eles têm essa origem de ser da emoção, do pensamento? Isso aí está muito claro? Para eles não está. Para eles não está e as pessoas não dão o verdadeiro valor que tem o pensamento. Então eu sempre pergunto assim, me diga alguma coisa que antes não foi um pensamento, para mostrar que a pessoa tem que ter cuidado com os seus pensamentos. O pensamento foi a mais alta individuação criada pelo o ser superior, o espírito cósmico. Tá? E vários, os livros sacros, os sábios, todos eles conseguiram chegar aí. Só que os físicos, os outros estudiosos, não tanto é que criaram, que disseram que foi o Big Bang que criou o universo. Isso é loucura. Mas para ciência mundial é o Big Bang. Poxa, que Big Bang? Houve na criação o pensamento. A primeira coisa e mais alta individuação é o pensamento. Como disse Paulo de Tarso, o primogênito, o pensamento é o primogênito entre todas as criaturas. Agora, na Bíblia fala de Jesus, né? Que tem até uma oração que diz assim, Senhor meu Jesus Cristo. Aquilo ali foi mal interpretado, porque Jesus era o corpo de Cristo. O verdadeiro Deus era Cristo. Como a gente vê no princípio. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo estava no princípio com Deus. Tudo foi criado por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aí está mostrando que realmente uma coisa só pode existir se antes for um pensamento. E foi nisso aí que eu me apeguei, foi aí que estudei com o meu professor Lauro Trevisan, foi meu primeiro professor, e aí eu entrei nessa área e fui saber que logo depois da criação, da formação do pensamento, os antigos gnósticos cristãos, eles chamaram Logos, o Logos, que é a primeira e mais alta individuação, que para mim é Cristo. Os antigos gnósticos cristãos disseram que o Logos era o Criador subalterno. Se tu fores ver, Criador sempre e princípio. Quer ver? O Platão, o filósofo, disse que o Logos era o segundo Deus. Quer dizer, o primeiro Deus é o Espírito Cósmico, o segundo Deus é Cristo. E que é o Logos. O Logos é a semente criadora do universo, o Logos. Agora, desculpa interromper, ele falou assim, ó, né? Porque para a gente explicar os termos, né? Certo. Que você está explicando. Como é que essa questão da energia quântica, da cura quântica, como é que é na prática no dia a dia, olha, desde acordar? A energia quântica, o modelo quântico é o pensamento. Nós estamos no reino dos céus, enquanto espírito, no reino dos céus. Lá tem toda a matéria-prima que forma a matéria, forma a coisa. Então, quando nós estamos lá, nós espíritos estamos lá, e quando nós pensamos, nós aglutinamos aquela matéria-prima, que são as partículas subatômicas, formando um arquétipo chamado de ondulatório. Esse arquétipo ondulatório, ele assume a energia, a primeira força eletromagnética para formar esse arquétipo. Esse arquétipo, ele interage com os quarks, que também é uma partícula subatômica, formando um segundo arquétipo chamado arquétipo corpuscular. Já está virando matéria. Está vendo? Já está vendo matéria. Esse arquétipo corpuscular é que vai formar as estruturas, olha, nucleares, atômicas e moleculares que constroem a matéria. Está aí a matéria feita pelo pensamento.
todo a, a física quântica, ela explica a formação da matéria. Sim. A mecânica quântica explica a fisiologia da matéria. É esse processo de metamorfose que vai do pensamento à matéria. Porque a matéria não possui propriedades intrínsecas independentes. A matéria é completamente passiva. Agora, baseado aqui no seu livro, vou chamar de livro, né? Está escrito aqui, Pensólogo e Cirurgião, cirurgião Plástico da Alma. Tem aqui o Mentalize, né? Que a Indra me falou que o senhor todo dia fala isso aqui. Todas as células do meu corpo, de todos os tecidos. O que é essa frase? Mas fala olha, aí pra gente. Não. Quer ver, Unifica? Fala pra mim a frase, que eu quero gravar. Ezequiel, grava aqui ele falando essa frase aqui, ó. Mentalize. Eu faço assim, eu sou guiado e protegido por Deus. Uhum. Sou longevo centenário. Calmo, tranquilo, sereno, cheio de paz. Guiado e protegido por Deus. Com excelente memória. Excelente visão, excelente audição, excelente outras coisas que a gente queira também. E todas as células do meu corpo, de todos os tecidos, de todos os órgãos, de todos os aparelhos, de todos os sistemas, estão perfeitas e saudáveis. Saudáveis na sua estrutura, saudáveis na sua função. Se a gente ligar essas palavras com o pensamento, que é um ato criador, vai acontecer. Precisa só o quê? Acreditar. O que é acreditar? É ter fé. Mas essa é a ciência, a nossa ciência de co-criadores, imagem e semelhança de Deus em espírito. Porque isso aqui é um primado, isso aqui é um primado. O que há na nossa mente, que é cósmica, o que há é um espírito, imagem e semelhança de Deus. Então, vou começar a repetir aqui isso aqui, viu? Karina e Ezequias e as meninas que estão aqui, ó. Todas as células do meu corpo, de todos os tecidos, de todos os órgãos, de todos os aparelhos e de todos os sistemas estão restaurados, rejuvenescidos e revigorados. Amém. Ó, aqui nesse livro está dizendo para você repetir isso 3 vezes ao dia, ao despertar, pela manhã, depois do almoço e antes de dormir. E como você já sabe, tudo começa pelo pensamento e a fé é um pensamento e assim será. Eu gostei disso aqui, viu? Olha, eu vou ter que repetir, né? É uma declaração de fé, realmente, né? Agora, eu gostei que o senhor falou aí sobre eu sou calmo, eu sou tranquilo, por exemplo. Eu não sou calma nem tranquila, eu não vou mentir, né? Nasci, inclusive, em abril. Eu nasci em abril, no signo, acho que é o mesmo signo seu, né? Os arianos. Então, a gente não é muito calmo, né? Tá escrito ali na numerologia. Se a minha mãe ouvir falar de numerologia, ela visgana. Como é que é isso? A gente consegue fazer essa transformação na gente, no poder do pensamento? Eu vou ser mais calma, eu vou ser mais compreensiva. É preciso saber que pensar é criar. Ora, se eu sei que pensar é criar, o que eu vou criar? Coisa boa ou coisa ruim? Então é só criar, porque eu sou alegre, sou saudável, sou feliz, né? Tudo vai dar certo, não é isso? Então é só criar uns pensamentos bons. Eu acho que está faltando eu criar. Eu já estou pegando uma consulta aqui com o senhor, já está faltando criar esses pensamentos, não, né? Isso é da natureza do humano. Olha, Deus, ele nos deu 5 leis divinas. A primeira foi a inteligência, que é para a gente escolher o nosso caminho. É com a inteligência, né? Sim. Eu vou ser isso ou aquilo, eu escolhi o caminho, a inteligência. A imaginação. O que é a imaginação? A imaginação é criar as imagens no nosso universo, que é o pensamento que é o criador das imagens. A consciência, a ciência por aí afora toda, eles estão conceituando consciência, para mim, assim. A consciência é outra coisa. A consciência é para que a gente, quando fizer uma coisa, se lembre. E essa consciência vai para o cérebro em forma de memória. Portanto, quando a gente pensar uma coisa, ela está lá na consciência, né? No cérebro, né? No cérebro fica depositada a consciência. E a vontade para fazer.
e o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Planta joio, planta trigo, o problema é teu. Mas você pode escolher o que plantar, né? Sim, a colheita, sim. Né? Pois é. Agora, você estava me falando aí desse seu trabalho hoje, né, que o senhor tinha, né? Clínica da Alma, né? Sim. Clínica da Alma. Como é que é isso, assim? Eu queria que você falasse como um médico, assim. A pessoa chega lá, ela está com problemas de coluna, por exemplo, né? E já fez todos os exames e não deu nada. E o senhor, como é que é esse diagnóstico? Eu sei que essa dor da coluna está na mente dela, na cabeça, os estresses do dia a dia e o remédio. É o relaxamento, que quando a gente relaxa, a gente muda a química do corpo, combate o estresse, diminui a adrenalina da corrente sanguínea, diminui a acidez, diminui a acidez, a salinidade. Então, aumenta a resistência da pele. Tudo isso é causado pelo relaxamento e é o que a gente faz. Até a pessoa entender e fazer por ela mesma e mudar o seu paradigma. Porque o que acontece é que as pessoas vão aprendendo as coisas de modo errado e depois não conseguem mudar. E nós estamos aqui para isso, para mudar. Eu estava lendo aqui, ó, que algumas sessões, né, de cura quântica ajudam muitas pessoas que têm, que precisam o quê? Fazer redução do estresse, alívio da ansiedade, lesões e doenças, redução da dor física, alinhamento esquelético, tem a ver, né, com o nosso coluna, corpo aqui, traumas emocionais, maior energia, entusiasmo, né, sono, né? Libertação da mente, do espírito, visão melhorada, mas é muito benefício, né? Então, tudo isso aí a gente tem que fazer acreditando, né? O exercício, por exemplo, é fundamental para a saúde. Então, Agora, o senhor, né, um jovem de 90 anos, né? Tô. O senhor acha que nesses últimos anos aí depois teve a pandemia, o senhor acha que, dizem que a próxima pandemia ela é mental, né? Já é um pouquinho. Isso aí tá mais evidente, a cura quântica vai pegar muito essa necessidade mesmo, porque tá muito claro que as pessoas estão muito doentes, né? Mentais. Assim, do pensamento. Doentes mentais, é correto? É correto? Das emoções. Por isso é que eu repito, as pessoas não entendem que o pensamento é coisa. O pensamento é coisa. A coisa só começa quando a gente pensa. Então, pensar positivamente tudo. As pessoas estão pensando errado. Né? As pessoas estão pensando errado o tempo todo. Filha, pois é, porque olha, pensamento é coisa. Tem uma coisa certa e uma coisa errada. Vamos pensar a coisa certa. É pensamento. A gente se recolhe e fica pensando, puxa vida, isso aqui assim, tá tudo bem e tal. Quando vem uma coisa ruim, a gente não pensa, a gente cancela. E assim é pensamento, tudo é pensamento. O senhor tem algum desses? Aqui tem 200 versículos de autocura para meditação. O senhor tem algum preferido? Quais são os seus preferidos aqui? O senhor lembra? Isso aí tudo é um trabalho da mente, né? Tem um desses que o senhor gosta mais? Eu achei muito legal aqui, olha, vamos lá. A palavra é o mais começo de um evento do que o meio da comunicação. Pois é, porque a palavra ela é a expressão do pensamento. Esse grande erro foi lá, está na Bíblia esse erro. Porque quando disse que no princípio era o verbo é a palavra. Mas a palavra não cria nada. A palavra é a expressão do pensamento. O pensamento é que é semente. Então devia dizer assim, no começo é o pensamento. O pensamento era Deus, o pensamento estava com Deus, o pensamento estava no princípio com Deus. Tudo foi criado por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então é pensamento. A palavra serve apenas para fazer isso que a gente está fazendo. Eu estou falando, a minha palavra leva o meu pensamento até a tua mente. E a palavra é para isso só. A palavra era o corpo de Cristo. Para que Cristo estivesse aqui, ele precisava do corpo. Agora, o corpo, Jesus merece respeito. O corpo de Cristo merece respeito. Mas ele não era Deus. Não era Deus. Segundo a minha interpretação, ele não era Deus, eu acredito mais em mim. Olha, tem outro aqui, ó. O cérebro é um computador psicocibernético que opera por telepatia. Pensar é criar. Pois é, olha, as pessoas chamam o cérebro de mente subconsciente.
Para mim não existe isso. Sério? Não. O cérebro é que é a mente subconsciente. Não é outra mente. O cérebro é a mente subconsciente. E o que tem alguns especialistas que falam dessas camadas, que 5% só é consciente, 95% é inconsciente. Sim, isso aí é um estudo que fizeram, mas você não acredita? Eu não me ligo muito nisso, não. Não me ligo nisso muito, não. Tem outras frases aqui que eu quero que o senhor me explique aqui, Sim, porque o pessoal vai... Pode perguntar. Eu gostei dessa aqui, ó. Isso aqui vai dar até cancelamento, não sei não. Olha aqui. A mulher foi o mais importante invento do Criador. É pena que algumas ainda não desceram da árvore. Sabe o que é isso? É porque tu sabe que na evolução biológica, né, que eu acredito, nós somos primatas e fomos desenvolvendo peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos até chegar ao primata. Agora, enquanto isso, já estava virando gente. Primata já estava virando gente. O corpo do homem. Então, eles estavam na árvore ainda. Então, quando a gente encontra uma mulher que... Ela é toda linda a qualquer hora. Mas a gente pede de brincadeira, a gente diz, quando a gente encontra uma mulher que ela não é muito inteligente, a gente diz que ela não desceu da árvore ainda é só primata. Ela ainda não recebeu o espírito inteligente de mais semelhança de Deus. É apenas uma primata. Só acho que não tem. Mas cabe para um homem também, né? Tem homem que não desceu da árvore também. Isso mais de brincadeira, minha filha. Olha, eu acho que tem mais homem que não desceu da árvore do que mulher, viu? Tem mais homem que não desceu. Poxa, e um monte. Eu vou usar... 90%. Quando eu quiser falar agora, dizer isso, eu vou usar essa expressão, viu? Você não desceu da árvore. Isso. Não virou gente. Adorei. Agora... cadê aqui outra aqui? Outra frase também aqui, ó. Cadê? Eu li alguns, aí eu achei muito... legal. Estudos revelam que pensamos 40 mil vezes por dia. Isso, 40, 50, 60 vezes. Agora, imagina só, a pessoa pensar tudo isso por dia, se ela não tiver esse conhecimento do pensamento, quanta besteira, quanta coisa errada, quanta coisa ruim ela pensou na vida dela e vai refletir. Às vezes a pessoa sente uma coisa e não tem consciência. É por isso que a consciência não é isso que dizem. Alguma coisa a gente tem consciência, outra coisa não. Então a consciência não é assim o que dizem. A consciência é saber de determinada coisa. Quando não sabe, não tem consciência. Então essas pessoas não têm consciência. Se a consciência fosse inata para todo mundo, tudo, a pessoa seria onisciente. Eu achei lindo isso aqui também, ó. O eu só pode ser feliz se educar o corpo e purificar a alma. Sim, educar o corpo, né? Saber se alimentar, fazer exercício, né? Essas coisas. E manter na mente pensamentos bons, né? Que a alma vive dos nossos pensamentos. Aliás, a alma eu chamo de o corpo espiritual do homem, a alma. E esse lance de educar o corpo, né? Eu fui estudar desenvolvimento pessoal em São Paulo, né? Para negócios. E eu fiquei surpresa, doutor, que 70% da universidade de negócio era ajuste comigo. Não era negócio. Não era a parte técnica de financeiro, marketing. Era um alinhamento da liderança, né? Isso quer dizer que, para um negócio ter sucesso, o líder tem que estar muito ajustado, né? Sim, e esses ajustes esse ajuste de corpo, de saúde, eu fiz todos, né? E o último foi o sono. Eu falo muito isso, que eu acordava cansada todo dia, fadigada, não importa o horário. Eu fui no médico, fiz todo esse... E ele que mapeou, eu fui lá para emagrecer. Aí ele viu na minha análise que eu não dormia direito, que eu acordava estressada. Ele regulou o meu sono, regulou minha alimentação e falou, olha, para emagrecer é a última etapa que você vai acontecer naturalmente. Né? Então, mas ele falou em meditação? Falou, eu não faço ainda, eu tenho que fazer. A gente aprende difícil. a fazer uma meditação quando já está bem habituado, quando chega num mês já dormiu, não chega até o fim. Mas antes de dormir? Quando quer dormir, a gente começa. Eu começo a relaxar pelos olhos, conto até 7, testa, cérebro, garganta, e vai dizendo, à medida que a gente vai... Agora, depende muito se o corpo também não está bem. Cuidado, bem cuidado. Né? Bem cuidado. Ontem, por exemplo, não dormi bem.
Eu comi um negócio no jantar e que pesou muito e eu não consegui dormir bem. Agora, a meditação. Que dica, para mim, inclusive, vou pegar essa dica, né? Que eu não consigo meditar. Eu sei que é importante, mas eu não consigo. Como é que se inicia? Como tudo, inicia com o pensamento. Tu tens que escolher o pensamento bom até para meditar para tudo. Mas não dá, vem um monte de pensamento aqui, às vezes. Aí é porque tu estás com. Porque existem problemas, pode ser sim. Mas ele não vai ser duradouro. Chega um momento que ele desaparece, então tu começa. Ah, que legal, né? Falta incluir, sim, essa questão de meditação. Agora, eu queria ouvir do senhor, da onde que o senhor tirou esse termo aqui, pensólogo? Dr. Mahatma Araújo, ele é um pensólogo. Porque, olha, o pensamento, como eu já te disse, é a coisa mais importante que existe. Não tinha a ciência que é pensiologia e eu criei a pensiologia. Eu descobri, mas saiu comigo pela primeira vez. Agora, se existe a pensiologia, tem que existir o pensólogo, o estudioso da pensiologia. Então, como eu sou estudioso do pensamento, me intitulei pensólogo, o único do mundo. É o único do mundo. Pensólogo não existe no Google, gente. Não existe essa palavra no Google, pensólogo, né? É exclusividade aqui, made in Amazonas. Olha, eu criei a logossíntese, que é a lei criadora do universo objetivo. Logossíntese também é sua, né? A psicossíntese também é a lei do universo subjetivo. E Indra, vamos patentear essas coisas ainda? Ainda é a filha do Dr. Mahatma que está aqui, tem que patentear esse pensólogo, que realmente não existe no Google. A logossíntese também não tem. E esse cirurgião plástico da alma, que também queria que o senhor explicasse isso, porque cirurgião, eu já coloquei silicone, eu coloquei um peito falso aqui, que virou meu. Como é que é o cirurgião plástico da alma? Eu vou pegar um negócio, incluir na minha alma e vai passar a ser meu? Como é que é? É sempre. Quando a gente pensa muito coisa ruim, a nossa alma fica pesada, né? Fica doente, essa doença passa também para o nosso corpo físico. Então, o que se faz para curar a alma? É pensar, orar, né? Ver coisas boas, pensar coisas boas, imaginar a natureza, né? Tudo que for bom é bom para a saúde, nos deixa em paz. Tem que ter aquele conhecimento de saber fazer exercício, escolher a sua alimentação, todas essas coisas, saber lidar com as pessoas, né? Saber difícil, ter aquele carinho, aquela educação, para não ouvir, afastar-se das pessoas que falam besteira, porque ela vai jogar pensamento ruim na nossa mente. A ambiência é importante para a qualidade dos pensamentos, né? Onde você está? A ambiência, né? Exato. Se a gente está num ambiente que tem pessoas que estão trazendo pensamentos ruins, palavras ruins, nós vamos absorver isso, né? Perfeito. Agora, quando terminar isso aqui, tu vai te lembrar dos pensamentos que a gente pensou aqui. Vai se sentir bem. Ah, eu estou adorando isso. Agora, o senhor estava falando aqui, antes de começar a gravação, estava falando dos 90 anos, né? O que o senhor avalia, né? Nós estamos surpresos, inclusive, né? É uma raridade, sim, ter saúde, né? Falar com toda essa convicção e clareza que o senhor fala, né? Como é que é chegar aos 90 anos e aí a quântica vai lhe ajudar a chegar aos 150? A ciência. A ciência. E esse meu trabalho que eu faço, eu descobri que o pensamento é uma coisa e que a gente tem que escolher sempre os bons pensamentos toda hora, tem que ser otimista sempre, tem que acreditar naquilo que quer, né? Que nada pode interferir. E essas coisas todas nos deixam o nosso corpo funcionando bem, fígado, coração, né? Tudo isso, pâncreas, tudo isso funciona bem. Agora, eu fico imaginando, doutor Mahatma, mas os pacientes que já lhe conhecem, que o senhor já atendeu alguma vez, desde cirurgia geral, né? Desde parto, você já fez parto? Essas coisas que médico faz no início de carreira, né? Faz. Hoje eles estão lhe vendo já no novo momento com cura quântica. O senhor está atendendo essas pessoas que lhe procuram? Eu vou virar sua paciente, já falei, né? Você é a paciente sua. Como é que o senhor está atendendo? É legal atender, ajudar essas pessoas? É porque as pessoas ainda não entendem que a medicina é essa, é a medicina do bom pensamento, vamos dizer assim, que está baseado na maior ciência que é a física quântica. A física quântica veio mostrar
como o universo foi formado, veio mostrar o valor que tem o pensamento. Eles ainda não sabem disso. O Richard Feynman, um cientista, um físico, ele disse assim, ganhador do Prêmio Nobel, ele disse assim: ninguém entende a mecânica quântica, ninguém sabe o que é a mecânica quântica. Se ele diz é porque ele não sabe e os colegas dele também não sabem. O que eles exploram da física quântica é eletromagnetismo, é todo esse aparato de internet, essa coisa toda. Eles ficaram nisso daí. Mas eles não sabem que a física quântica explica a origem do universo, que é a origem da matéria, eles não sabem. Que a mecânica quântica explica a fisiologia, é aquele processo de metamorfose que eu te falei. Eles não sabem disso, mas eu aprendi muita coisa com eles, os físicos. Olha, tem uns que eles têm dão um pulinho. Por exemplo... Vai dizer um parafuso a menos. Hein? Um parafuso a menos. Eu falo, tem uns... Por exemplo, um deles disse assim, o modelo da matéria é reflexo do modelo da mente. Qual é o modelo da matéria? Modelo da mente. É o pensamento. Pensamento. O modelo da matéria é reflexo do modelo da matéria, da mente. O modelo da mente é o pensamento que fez a matéria. A gente fala muito, a gente está falando de cura quântica, é um termo novo no Brasil todo, no mundo todo. É novo. Aqui em Manaus, principalmente. Em Manaus. Lá em Natal, as pessoas gostam muito mais do meu trabalho. O senhor viaja o Brasil todo? Não, eu às vezes vou no Natal e quando eu vou, né? Falo isso lá. Agora, quais são essas... se eu conseguir descrever para mim, quais são essas técnicas da questão da medicina quântica? Eu estou lendo aqui que, por exemplo, uma é cromoterapia. Quais são essas técnicas que o senhor mais gosta? Cromoterapia, porque cada luz tem uma frequência. O senhor gostou da nossa aqui? Não, é a frequência. Aí é por... Sim, isso é... É mais amarela, mais intimista. Não, a luz mais forte é o lilás. Maior frequência. Então, se a gente coloca uma luz lilás... Olha aí, Ezequias. Coloca o lilás ali, Ezequias. Ele está transmitindo, né, toda a energia. Tem que apagar ali, ó. Tem que apagar a luz para poder aparecer o lilás. Pois é, isso aí, né? Apaga aí, Karina, essa luz aí, ó. Ah, não, ela ligou, tem que apagar. Não vou dar trabalho para Ezequias, senão vai desconfigurar. Então, a cromoterapia, o lilás, explica mais aí sobre o lilás. Por que o lilás? Porque essa luz tem a maior frequência. Ela é muito mais forte, o comprimento de onda dela é menor. Isso é física mesmo. Então, num tratamento de alguém, vocês usam essa cor para a pessoa ficar mais... Isso. Não vê, por exemplo, cada um gosta mais de determinada cor. É isso. Mas isso daí existe, sim. Agora, o meu trabalho é a nível de mente. Mente, né? Tem pensamento. Outra aqui também que eu li, algumas técnicas, né? Aqui tá técnica mesmo. Acupressão, que eu acho que é acupuntura, aromaterapia. Como é que é? Eu fiquei curiosa para saber. Se eu conduz a pessoa para ela ter técnica da forma de pensar, tipo assim, de manhã. Isso aí eu queria saber como é que é essa técnica. Vamos dar um jeito da pessoa que precisa melhorar o pensamento. Uma dica para a pessoa, de manhã. Olha, quando a gente está dormindo, a gente está vivo, né? A gente está vivo, a gente está dormindo, está vivo. Quando a gente acorda, a gente começa a viver, certo? Certo. Quando a gente começa a ver, a gente começa a pensar. É aí que a gente tem que dizer que lindo sol, que belo dia, ouvir os pássaros, ouvir uma música, não é? Conversar coisas boas, fazer uma oração. É aí. Por quê? Já começa o dia com bons pensamentos. E pensamento é energia. Pensamento é energia pura, energia quântica. Olha que bacana isso, né? Nesse podcast de cura quântica, o Dr. Mahatma Araújo está falando sobre essa questão de um hábito de manhã que às vezes a gente pode negligenciar, acordar, pegar o telefone e sair correndo, né? Por exemplo. Então, é importante ter esse, vou chamar de ritual, né? Esse momento um ritual consigo mesmo, para você melhorar a qualidade do seu pensamento, para você falar sobre o dia positivo, dedicar coisas boas ali no pensamento, né? Então, já é uma técnica. Isso, sair, aguar o seu jardim, admirar as flores,
pisar no orvalho, sentir aquele ventinho da manhã gostoso. E durante o dia, já virou uma sessão isso aqui, você ouviu, né? Já virou uma consulta. Já é uma consulta médica aqui. E durante o dia, quando alguém pisar no nosso pé e a gente querer matar a pessoa, como é que é? Como é que a gente age? Vamos lá. Vai. Perdoa. Não tem jeito. Porque se não perdoar, aquilo fica criando energia ruim dentro de ti. Aí vem uma dor de cabeça, vem uma dor no músculo, coisa assim. Essas dores musculares todas, eles vêm exatamente desses pensamentos que a gente não tem consciência, que não tem porque foi obrigado a pensar uma coisa negativa. Mas o melhor é perdoar, como da Bíblia diz muita coisa legal. Perdoar 7 vezes 7. Perdoa tudo. É legal a gente falar para as pessoas como elas podem fazer esses ajustes de mente para elas viverem melhor, né? E eu lhe confesso que eu estou fazendo essas brincadeiras aí, mas um dos alinhamentos meus foi sobre isso mesmo. Eu sei que no dia a dia o estresse é muito alto e o estresse, comprovadamente, o nosso corpo fala ao estresse, né? A gente muda, são as dores na coluna, as dores nos ombros, a dor de cabeça. Isso aí é muito claro. Mas por que o senhor acha que as pessoas não têm essa consciência? Eu preciso me pagar para eu passar para ele essa consciência. Fazer a consulta, eu concordo. Né? Não, como é que a gente pode orientar? Eu acho que esse podcast é bem legal para esclarecer sobre isso, né? A abertura da consciência de que algo está errado. Olha. Isso que é legal. A gente pode começar desde o princípio de todas as coisas, sabe? É aquele negócio, como foi criado o pensamento, como os livros sacros julgaram, por exemplo, o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele chamou o pensamento de o primeiro eu. Aulete, um cientista português, disse que o pensamento é o Fiat Augusto da criação. Augusto sabe o que é, né? Augusto. Fiat Augusto da criação. Então, é foco no pensamento. Porque o pensamento é tudo. O pensamento, olha, no Bhagavad Gita, que é o livro do Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi estudou nesse livro, a mãezinha dele, quando ele era criança, no colo, ela começou a passar aquilo, e foi por isso que ele conseguiu libertar a Índia dos ingleses. Mas Lao Tse e Confúcio, o Xing é um dos maiores livros de sabedoria. Tu já ouviu, não sei se tu ouviu. Esses livros todos eu tive acesso na Universidade Holística Internacional de Brasília, porque quando eu saí de Portugal, eu fui para Natal. E lá estava havendo esse curso, eu fiz o curso em Brasília. E lá que eu tive acesso a esses livros todos. O Xing, olha só o que Lao Tse e Confúcio, olha, são sábios. E ele diz: todo acontecimento no mundo visível, porque tem um mundo invisível, né? A metafísica mostra isso, né? Um mundo invisível, que é o reino dos céus, que é totalmente espiritual, e tem o mundo visível, ok? Esse mundo invisível, ele funciona como subsolo, se fizer uma metáfora com o Prometeu. Então ele diz: todo acontecimento no mundo visível é fruto de uma ideia, de uma imagem. Pensamento. Ideia, pensamento e imagem. No mundo invisível. Nesse mundo invisível, no mundo quântico, que também é mundo quântico, que também é o reino dos céus, que os físicos descobriram e chamaram de vácuo quântico. Os físicos entraram lá. A gente tem que realmente aplaudir. Eles não sabiam nada de metafísica, não tinham vontade ou inteligência para estudar o mundo espiritual. O que eles fizeram? Eles pegaram a matéria e foram investigar o mundo subatômico na matéria. E lá eles encontraram toda essa maravilha. E toda a tecnologia é exatamente fruto dessas descobertas deles. Mas eles só ficaram ali. Eles não sabem o que é física quântica, eles não sabem o que é física quântica. Isso foi dito por esse cientista, Richard Feynman, que colaborou e que é prêmio Nobel. Olha, eu vou procurar. Então, todo acontecimento no mundo visível é fruto de uma imagem, de uma ideia no mundo invisível, que é o reino dos céus, é o reino de Deus, é o vácuo quântico dos físicos.
Agora, doutor Mahatma, cada tema assim, ó, Karina, cada versículo desse aqui rende um podcast, rende 1 hora de conteúdo. Quanto tempo a gente tem esse aqui? Só para eu mapear aqui. E eu queria, o senhor queria, no seu novo campo de atuação, né, nesse trabalho novo que o senhor tem feito, eu queria que o senhor aproveitasse e mandasse aí, né, uma mensagem para quem já lhe conhece, pode olhar para essa câmera aqui, para quem lhe conhece, para conhecer mais esse trabalho de cura quântica, mandar um recado aí para as pessoas que vão ver na internet o senhor, falar sobre esse pensamento. Ok. Ei, pessoal, vamos evoluir, vamos crescer, vamos dar saltos quânticos. E o assunto é física quântica. A física que há 200 anos veio nos trazer a verdade de que nós somos co-criadores, nós criamos o nosso universo. E o nosso universo todo é criado com os nossos pensamentos. Então, quem tiver dificuldade de entender isso, nos procure, porque eu estudo isso aí a fundos e por isso me intitulei Pensólogo, o único do mundo. Estamos à sua inteira disposição, vamos conversar sobre isso e vai ser bom para os dois. Vai sim, ó. O Dr. Mahatma vai estar gravando bastante conteúdo, podcast aqui. A rede social sua no Instagram é Mahatma Araújo. É isso, Indra? Estou procurando aqui. Dr. Mahatma Araújo, pode encontrar no Instagram, sim, vai tudo para lá, né? Vamos lançar esse YouTube, né, para o pessoal lhe ver mesmo, acho que é muito legal. E cura quântica, né, tem tudo a ver com o nosso momento do mundo, né? As pessoas realmente, se elas não tiverem essa... É preciso saber que cura quântica é a cura pelo pensamento. Isso. Eu achei legal como o senhor terminou aqui o versículo, ó. Uma palavra dita sem fé, uma palavra dita com fé se faz carne e habita entre nós. Isto é, materialize-se. Perfeito. Exatamente isso. Quando a gente pensa uma coisa com fé, ele se materializa. E aí isso se chama função da onda. Porque o pensamento é uma onda eletromagnética. Olha que bacana. Eu vou ler aqui umas coisinhas que depois o Ezequiel não vai precisar focar em mim, mas eu vou ler aqui que está aqui no seu versículo de autocura, hein? Dr. Mahatma Araújo, escritor, médico, CRM 1981, pensólogo, detém vários títulos conquistados no exterior, Lisboa, onde estudou por mais de 1 ano. Médico dedicado à geriatria, à naturopatia e à medicina quântica. Em Portugal, fez o curso superior de controle mental com o próprio José Silva, autor do método Silva de controle mental. Estudou na Universidade Espiritual Mundial de... não sei pronunciar isso. Brahma Kumaris. Brahma Kumaris, com sede na Inglaterra, e voltou para o Brasil, participou do curso de formação holística de base, o Despertar, na Universidade Holística Internacional de Brasília. Onde eu conheci tudo eu quero estudar isso aqui, hein? Onde também fez palestras sobre autoconhecimento e viagem extracorpórea, né? O autor mostra um trabalho que lhe custou 10 anos de estudo. Tudo isso que você está falando aqui já são 10 anos de estudo, né? Eu acho até mais, meu filho. Mais, né? Quando eu comecei a escrever o livro, né, daí em diante. E sua teoria foi concluída e garante que a solução para a saúde física e mental, bem como sua parte holística, é a logossíntese. Que é tudo isso aqui, ó. Esse livro aqui, fala desse livro aqui pra gente, ó. Pode colocar ali. Olha, logos é o pensamento de Deus. Síntese é a sua materialização no tempo e no espaço. Aqui, no tempo e no espaço. Então, logos é o pensamento e síntese é a materialização dele, como é psicossíntese. É o pensamento e a materialização dele no mundo temporal. Muito bacana. Esses nomes foram criados também por mim, foi eu que criei. Vamos patentear que não tem no Google, Karina. Pensólogo, a logossíntese não tem. A logossíntese revela a criação do universo objetivo e do universo subjetivo. Sim? Então, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Sim, então, depois desse conhecimento aqui, hoje é o primeiro dia do resto da vida. Essa daí já sabe. Eu concordo. Olha, você que está vendo aqui o podcast Cura Quântica com o Dr. Mahatma, eu acho que se você ver esse podcast na íntegra, vai ser o primeiro dia da sua vida. Já tive esse primeiro dia, eu tô só atualizando o software hoje, né? Mas em algum momento também alguém me convenceu, estudando conhecimento, que era preciso pensar diferente, pensar e agir. E realmente, olha, tem uma frase que eu aprendi lá na Universidade de Negócio, nada muda, né?
As pessoas vivem assim, ó, no mesmo cenário, tudo igual, nada muda. Eu mudo, tudo muda. Né? Então, a gente tem esse poder realmente de mudar não só a Claro, gente, mas o nosso claro, ambiente, né? Isso é muito claro. legal, né? E aí, doutor Marratti, o senhor gostou de gravar, falar com a Foi gente? Conta ótimo, aí. foi ótimo. Foi ótimo, Foi foi legal? ótimo. Ó, no próximo episódio, a gente vai gravar uma coisa muito específica. Eu acho que a gente tem que focar realmente só nessas, da questão do pensamento mesmo. Hoje isso foi um mais geral para as pessoas relembrarem, né? Onde o senhor está fazendo. De repente faz tempo que não viu na rede, né, Indra? Então foi um prazer, viu? Prazer. Agradece o povo aí que está ali vendo. Ô, pessoal, vamos estudar a física quântica. Através da física quântica, a gente vai virar gente, sabe? Nós estamos ainda muito atrasados, muito atrasados. Quando nós amanhecemos o dia e começamos a pensar bobagem, coisa ruim, a gente tem que mudar. E vai mudar estudando a física quântica, a mecânica quântica, né? Que tem um pouco de diferença. Mas é essa ciência que vai nos tirar. Fazendo todo o crescimento nosso começa no Logos, na criação do universo pelo Espírito Cósmico. E todo esse conhecimento é amparado pela física quântica e pelos livros sacros e pelos sábios, como Hermes Trismegisto, por exemplo, que viveu há 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, professor de Abraão. Então, é esse o nosso conhecimento, trazer de sábios, né? Porque conhecimento de estudante é só para passar no fim do mês, no fim do ano. Convida agora esse povo aí. Quero convidar vocês para vir assistir o Cura Quântica. Ainda não, Não. cobrei. Pode Pô, continuar. eu pensei Vai. que já estava convidando. Não, o senhor não falou assim. Quero convidar, vai. Ei, pessoal, vamos lá. Vamos estudar a física quântica. Vamos entender física quântica. A física quântica é o maior a maior coisa que nos foi conseguida através dos estudos dos físicos e que encontraram lá no vácuo quântico, encontraram o reino dos céus, que é a mesma coisa. Reino do céu, reino de Deus. E é lá que a gente encontra nesse manancial quântico tudo que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa, para nossa existência. E lá é o grande manancial. E se precisar de um guia, eu estou aí com vocês. É isso.